agitadíssimo no Vasco da Gama e cercado de muitas expectativas pelo torcedor cruzmaltino. A gente vai atualizar a situação no mercado da bola. A gente tem 3 atletas para poder falar, sobretudo as situações mais badaladas com relação à situação de Spinelli e de Cuiabano nos Gigantes da Colina. Paralelamente, a gente vai falar também sobre o jogo decisivo de amanhã. O Vasco faz o último treinamento no CT Moacir Barbosa. Diniz com uma escalação muito polêmica para essa partida e o Diniz que está perigando no comando técnico do Gigante da Colina. E a gente também tem atualizações sobre o patrocinador master para te passar. Então, coloque muito atenção, que a gente tem muita notícia boa, principalmente quando a gente for falar de Spinelli e de Cuiabano no Gigante da Colina. Vamos lá, vamos começar aqui pelo patrocinador master. Ontem a gente teve uma informação, o Vasco já está uns 2 meses aí sem patrocinador master, e a gente tomou conhecimento que o Vasco estaria muito próximo de fechar com uma casa de aposta, uma bet, que inclusive já há um acordo verbal sobre o valor fixo. O Vasco receberia em torno de 70 milhões. A diferença na negociação agora é sobre o bônus por metas esportivas, ou seja, quanto o clube ou a marca pagariam a mais, dependendo do desempenho do Vasco da Gama nas competições que forem disputar. A Copa do Brasil, a Sula e o Campeonato Brasileiro. Há divergências também com relação a metas menos exigentes para que esse bônus possa ser liberado em caso de metas mais altas alcançadas. Então, o Vasco estaria próximo aí de anunciar essa casa de aposta, uma novela que tem se estendido. Vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Madureira. Olha, gente, a diretoria ela está dando aval para o Fernando Diniz. Mas um resultado amanhã ruim coloca o Fernando Diniz em xeque. O ambiente do Fernando Diniz com alguns jogadores não está bom, não está ok. Para completar para esse jogo de amanhã, que vai ocorrer 8 horas da noite em São Januário, o Fernando Diniz ainda me vem com uma escalação muito estranha para essa partida aí, certo? A gente vai ter aí as estreias, possivelmente, do Marino, Renestrosa e também do Brenner, né? Mas ele está indo com o Matheus França no meio campo, o Felipe Coutinho que deve ser poupado, né? E ele ressurgiu com o Tietê. Então, assim, não está dando para entender muito bem o que o Diniz quer, insistindo com alguns jogadores aí que verdadeiramente não dá, certo? Esperamos aí que, independente de qualquer coisa, o Vasco consiga vencer o Madureira aí para se garantir aí na próxima fase. Bom, vamos falar aqui sobre reforços, tá? Mas o seguinte, só essa situação aqui do PH, o PH não treinou aí como titular. É muito provável, a gente tem falado isso aqui, que o PH venha a deixar o Vasco da Gama aí nos próximos dias. Inclusive, a diretoria do Vasco já precificou o valor dele aí de mercado. Perfeito? Quem pagar 10 milhões aí de euros, cerca de 55 milhões de reais, leva o jogador.
Bom, agora a gente fala aqui sobre as situações envolvendo o Cuiabano e envolvendo também o atleta Spinelli. Pessoal, o que a gente tem que entender é o seguinte: não adianta a gente ficar criando comparativo da janela do Vasco da Gama e janela de Flamengo, de Cruzeiro, Palmeiras. Vasco é um clube que passa por recuperação judicial. Tudo que o Vasco da Gama faz, o Vasco tem que pedir autorização para ser feito. O Vasco, nesse momento, está sendo fiscalizado, tá? E são operações de grande porte, principalmente essa negociação do Cuiabano, que as pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. São 58 milhões, é muito dinheiro que está sendo posto nessa negociação. Então, para vocês tomarem conhecimento, o Cuiabano já aceitou a proposta salarial e o projeto esportivo do Vasco. Ele demonstrou interesse em jogar no clube e isso é visto como um passo muito importante para o acerto. Os salários também com o atleta já estão acertados, mas hoje a principal ou o principal impasse é a situação da forma de pagamento. Como que o Vasco vai fazer isso? O Northern Forest pediu um valor fixo de 8 a 9 milhões de euros. O Vasco disse ao Northern Forest que não tem condições de pagar isso. O Northern Forest perguntou: então, como vocês querem fazer a negociação? Tá? Simplesmente, o Vasco vai fazer um empréstimo com uma obrigação de compra. Perfeito? 1,5 milhão, o Vasco vai pagar 10 milhões de reais no empréstimo, mais uma obrigação de compra de 6 milhões de euros, que chegaria a 48 milhões. Então, uma operação no total de 58 milhões de reais. O nó da conversa é o seguinte: está justamente nos critérios dessas metas. Porque o Northern Forest aceitou emprestar o jogador, os valores, mas o Northern Forest ele quer gatilhos fáceis de se cumprir, o que praticamente iria igualar essa obrigação de compra que eles pediram, enquanto o Vasco quer metas mais complexas. Tendência que essa situação saia, conforme a gente explicou aqui para vocês ontem. A janela lá na Inglaterra está fechando, para eles poderem comprar jogadores. A nossa janela está aberta, então depois do dia 2 a gente pode contratar normalmente. Outra situação que a gente passa para vocês é sobre o Spinelli. Essa situação está bem encaminhada pelo seguinte: o Vasco está pagando a multa rescisória do jogador. Multa rescisória se paga à vista, tá? O Vasco vai pagar 3 milhões aí de euros, cerca de 16 milhões de reais, para ter o jogador argentino. O Vasco está pagando a mesma coisa que o Vasco fez com o Nuno, pagar a multa rescisória do jogador vir a ser atleta do Vasco da Gama. O Vasco demorou para poder pagar a multa rescisória. Já podia ter feito isso, né? O Admar concentrar suas forças em outro lugar. A mesma coisa que eu quero passar aqui é a situação do jogador Adrielson. O Vasco está chegando a um acordo lá com o Al-Ahly. A situação já teve mais complexa do zagueiro poder aparecer aqui no Rio de Janeiro, tá? E as situações estão andando. Agora, essa situação do Spinelli nas últimas horas deu uma avançada muito grande e nas próximas horas, mediante esse pagamento aí da multa rescisória, já que o jogador quer ser atleta do Vasco, deve acontecer o anúncio aí. Perfeito? E a situação do Cuiabano
tem tudo para poder acontecer. Tá, segunda-feira. Por quê? Não chegando nenhuma proposta lá do europeia, o Marinakis não vai ficar com o jogador lá simplesmente parado, encostado, onerando a folha lá do Norfolk Forest. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Qualquer tipo de atualização, eu venho e volto. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!